pessoal, no Ítalo Responde de hoje eu me teletransportei para a cidade de Tubarão, né? Para responder a dúvida dessa figurinha aqui, ó, que é minha amiga pessoal, a famosa Karina de Tubarão, juntamente com o Dani, o seu maridão aqui. Eles estiveram em Salvador e a gente fez um passeio muito massa, fomos ali no Pelourinho, comemos uma comida baiana, depois fomos ver o pôr do sol no Farol da Barra, tomamos uns goró doido lá e foi muito bacana. Bem, a dúvida de Karina, estou aqui na cidade de Tubarão, não é? Que fica aqui, ó. É praiana, é isso? A cidade de Tubarão tem praia? Não sei. Pois então, tô lá em Tubarão e Karina fez assim: olá, amiguinho. Não sei se vale a pena você vir a Tubarão para responder essa minha dúvida, mas confesso que sempre que leio alguns artigos com o que está a seguir, fico com dúvida, com uma certa dúvida. Bem, ela diz assim, não é? Ela bota aqui, transcreve o artigo 30, inciso 4 do decreto 3048, e ela diz assim, por exemplo, fala sobre a aposentadoria por idade com aquela possibilidade de redução, né, para os trabalhadores rurais. Então, para os trabalhadores rurais, menos 5 anos na idade, 60 anos homem, 55 anos mulher. A dúvida dela procede, é uma dúvida muitíssimo interessante. Eu vou fazer aqui uma consideração antes de falar propriamente da dúvida dela. Dá uma olhada. Por exemplo, essa forma descontínua tem algum prazo máximo? E se o segurado especial já possui 180 meses de comprovação e ficar sem ter como comprovar a contribuição nos últimos 2 ou 3 anos anteriores ao pedido da aposentadoria? Por exemplo, assim ele terá direito a aposentar-se com aquele período reduzido em idade, enfim. Então, a dúvida dela é o seguinte, para fazer de uma forma bem didática, eu vou esquecer um pouco a dúvida dela, eu fico olhando a cidade, né, para conhecer Tubarão. Eu vou esquecer um pouco a dúvida dela e falar de um exemplo que sempre falo em sala de aula, do famoso cameraman que trabalhava conosco lá na rede LFG, o famoso Raulzito. Bem, então eu sempre faço uma brincadeira em relação a Raulzito. Raulzito, ele trabalhou na rede LFG dos 20 aos 35 anos de idade. O homem trabalhou dos 20 aos 35. Então, Raulzito estabeleceu ali o requisito tempo de contribuição, 15 anos. Beleza? Deixou de trabalhar. Adora um papel de seda no bolso, um capim estranho, ele enrola, aperta, acende, puxa e fica ali na praia da Barra, ali no Farol da Barra ou no Porto da Barra. Aí ele falou para mim, Ítalo, minha decisão agora é o seguinte, dos 35 aos 65 anos de idade eu não vou fazer mais nada da vida. Eu, Raulzito, que zorra é essa? Não, eu quero ficar viajando parado. Meu papel de seda no bolso e ficar viajando parado. Eu, Raulzito, você é louco? Pelo menos passe um protetor solar para não ficar com a pele toda esturricada, não é? Aí ele chegou e falou assim, não, deixa comigo, Ítalo, eu estou me protegendo aqui, mas dos meus 35 aos 65 anos, eu não vou fazer mais nada. Bem, quando o Raulzito completar 65 anos de idade, ele terá direito a aposentar-se por idade, porque os requisitos, eles são separados. Ele observou 15 anos de contribuição, dos 20 aos 35 anos de idade, ele observou 15 anos, e lá adiante, daqui a 30 anos, ele vai completar 65 anos de idade, então, portanto, ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, ele terá direito a aposentar-se por idade. Pronto. Essa é a dúvida de Karina. A Karina falou, beleza, Ítalo, em relação ao trabalhador rural, isso é verdadeiro? Não, não é. Quem estabelece o entendimento em relação a isso é a súmula do TNU número 54. Que isso, Ítalo? Então, vamos à lousa. Todo mundo já viu Tubarão, não é? Vamos à lousa, olha só. Vamos aqui à lousa. Vamos pegar o caso do famoso Raulzito. Bem, o cara trabalhou dos 20 aos 35 anos de idade. Então, portanto, ele observa aqui 15 anos, que é a carência da aposentadoria por idade. Lá adiante, ele completa 65 anos de idade. Terá direito a aposentar-se por idade? Claro que sim, porque tem os dois requisitos aqui, a aposentadoria por idade. Simples assim, é o famoso entendimento Siri na lata. Tem aqui tempo de contribuição, tem aqui idade, beleza. Em relação à aposentadoria para os trabalhadores rurais com menos 5 anos na idade,
Observem o que diz a súmula 54 do TNU. Dá uma olhada no que diz. Eu vou dar uma ditada aqui, não vou copiar não, mas eu vou falar de uma forma lenta aqui para que vocês vão processando e depois vocês botam lá no Google isso aqui, súmula 54 TNU. Dá uma olhada. Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência, que são 180, no caso para os trabalhadores rurais, especificamente os segurados especiais, a carência é comprovação da atividade rural. Então, para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento. Ora bolas, diferente da situação de Raulzito. Então, imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima, que no caso para os trabalhadores rurais, a idade mínima 60 anos homem, 55 anos mulher. Ou seja, a situação aqui é diversa da de Raulzito. A de Raulzito é um trabalhador normal, urbano, sem o benefício dos 5 anos menos na idade. Para o trabalhador rural, implementar aqui esse direito de aposentar-se com 60 anos homem, 55 anos mulher, deve-se comprovar período correspondente à carência em período imediatamente anterior ao requerimento ou ao complemento da idade. Então, beleza? Essa dúvida, uma dúvida muitíssimo interessante da minha amiguinha Karina, justamente com o seu maridão Dani. Aqui em Salvador, a gente estava ali no Monte Serra, né, batendo um papo. Karina estava ali com a Jeane, com a Isabelle, lá do blog Se Joga Galera, e todo mundo ali curtindo a vista linda da cidade. Aí Dani ficou conversando comigo e ele falou assim: poxa, Ítalo, me diga aí, como é que é esse esquema, estudar para concurso? Qual é assim o grande segredo? E dali saiu uma frase que eu tenho certeza a Dani está assistindo esse vídeo aí, né, no Ítalo Responde, e ele vai lembrar. Eu falei: Dani, na verdade, o grande lance no estudo para concurso é sua tolerância à frustração, não é? Porque no estudo para concurso, a frustração ela está ligada intimamente, porque eventualmente você faz um concurso e perde, estuda, não consegue entender muito bem a matéria. Então são essas frustrações que você vai tendo no decorrer da sua vida de estudante para concurso, você vai vencer se você for capaz de tolerá-las, não é? Então, portanto, você tem que ser tolerante a frustrações. Essa é uma frase importante, fica com você. Bem, eu visitei aqui a cidade de Tubarão, cidade muito bonita, aprazível. Ela falou que não valeria a pena, mas vale sim. Achei muito bonita. Não encontrei meus amigos, não é? Mas assim a gente recorda aqui em fotos, não é? E um abraço a todos. A gente se vê em breve num próximo Ítalo Responde.